Galera, esse episódio 5 de X-Men 97 simplesmente me quebrou. Que foi isso? Tá incrível demais. De longe o melhor episódio da série. E olha que eu achei que iam continuar a história de como a Tempestade recuperou seus poderes, então eu não tava tão animado, porque eu não achei o anterior lá grandes coisas, mas esse simplesmente quebrou as expectativas de todo mundo que assistiu não tava esperando por aquilo. E aí, como é que vocês vão? Eu sou o Nerd Mascarado e, como tava dizendo, esse episódio foi incrível. Introduziu o Genosha dos Mutantes muito bem, apesar de ter destruído no mesmo episódio, mas mesmo assim foi espetacular. Espetacular. Tudo, o enquadramento das cenas, trilha sonora, tudo muito bem feito. Até pequenos detalhes, como a conversa do Gambit e as cartas que ele arremessava no fogo foi feito nos mínimos detalhes. Isso foi incrível. Mas antes de falar do episódio em si, eu gostaria de pedir que vocês deixassem um like para ajudar, se gostarem do vídeo, e se inscreverem para não perder os próximos vídeos do canal. Tá, vamos pro episódio em si. Acho melhor te deixar bem claro que teve dois núcleos de história, um focado na Jean e no Scott, e outro em Genosha com o Gambit, a Vampira e o Magneto. Uma coisa que eu não vi muita gente falando, mas a parte da mansão com o Scott, com a Jean, foi muito boa. Dá pra ver o quão o Scott tá abalado. Ele perdeu o filho, bom, ele mandou pro futuro, ele não morreu, né? Mas enfim. E a mulher que ele tava se relacionando era uma clone de quem ele achou que era. Então, ele tá muito visivelmente abalado. E no meio de toda aquela confusão ainda tava tendo uma entrevista na mansão. E quando a entrevistadora perguntou sobre o filho do Ciclope, daí tocou na ferida. A maneira como ele respondeu, sendo bem direto que os humanos não são iguais a eles e que estavam sendo ingratos por tudo que eles já tinham feito, foi chocante. Eu não tava esperando por aquilo. Outra parte legal foi que o Scott mantém contato via telepatia com a Madeline Pryor. Isso deixa a Jean furiosa e com ciúmes, sendo que momentos atrás ela tinha dado um beijo no Wolverine e só parou porque ele pediu pra parar, sabendo que aquilo lá era errado, já que ela tava abalada psicologicamente devido a ter um tempo da sua vida roubado sem ela nem saber qual foi esse tempo. Mas deixando de lado o triângulo amoroso, vamos pra parte sem dúvida melhor do episódio, que foi a parte de Genosha. E uma coisa que eu achei muito legal que eles fizeram foi ter se inspirado principalmente na era de Krakoa para fazer Genosha. Chega até a ser engraçado. E mostrar vários personagens marcantes dos X-Men, inclusive alguns que foram bem importantes na parte de Krakoa, como o Exodus e a Emma Frost. Inclusive com a Emma Frost fazendo parte do conselho, como o Sebastian Shaw, que também faziam parte na era de Krakoa. Outros personagens relevantes que faziam parte desse conselho de Genosha foi o Banshee, a Callisto e a Moira, inclusive a Moira sendo a única humana nesse conselho, e o Noturno, que foi quem recepcionou eles junto com a Madeline Pryor e passou boa parte do episódio junto do Gambit da Vampira. Esse conselho de Genosha pretende eleger o Magneto como seu governante, que aproveita e fala que só vai ficar se a rainha dele for a vampira. O homem é esperto. Depois do Magneto falar com a vampira sobre isso, ela vai até o Gambit pra dar um fora nele, de certa maneira, porque, né, o Magneto ela pode tocar, daí fica complicado o Gambit competir, né? E ela aproveita e fala todo o passado dela e como é que ela conheceu o Magneto. A cena, apesar de ter sido simples, foi muito bem feita. Isso não dá pra negar. E daí, após isso, vem o baile. Que minha nossa, na moral, foi muito gostosinho de assistir tudo dando certo, como tava tudo perfeito. Mas era só a calmaria antes da tempestade. Porque absolutamente do nada aparece o Cable, ou melhor, o Nathan, né? O Cable é o filho do Scott com a Madeline, dizendo para evacuar a ilha. Mas antes mesmo que a Madeline pudesse fazer qualquer coisa, parece um molde mestre de três cabeças e joga uma rajada de energia.
e ela simplesmente some depois. Então, provavelmente, ela morreu. Depois, o que se segue é um massacre. O Banshee é evaporado carregando uma mulher que possivelmente era a Moira. O Noturno é atingido na sequência, tentando salvar o Magneto e a Vampira. E ele sobrevive, mas ele fica nocauteado. Que ele seria realmente muito útil para salvar os feridos. E também mostra entre esses feridos personagens como a Callisto e Sebastian Shaw. E a Callisto parecia estar bem mal. O Magneto, irritado, já parte para cima do Molde Mestre, enquanto o Gambit e a Vampira iam para salvar os Morlocks, que são aquele povo mutante que vive nos esgotos, que viviam, né? E o que se segue é uma cena de ação muito boa do Gambit com a Vampira, e depois aparece o Gambit conseguindo tirar os Morlocks do prédio, que estavam abaixo do Sentinela Gigante, porém dão de cara com o Magneto sendo arremessado bem na frente dele. O Multimass, identificando o Magneto como um mutante de nível Ômega, lança outro raio focado nele, e o Magneto usa os seus escudos magnéticos dele para proteger os Morlocks, porém a Vampira tenta ajudar ele também, porém ele a impede de salvar ela, para que ela ia morrer se continuasse. E o Magneto aparentemente é morto. E a Vampira fica furiosa. E quando o Molde Mestre ia matar ela também, o Gambit atira uma moto energizada pra tentar salvar ela. Funciona. Não dá pra dizer que não funcionou. E daí o Gambit mostrou porque é o melhor X-Men. Ele simplesmente foi pra cima do bicho gigante de sei lá quantos metros e foi empalado pelo bicho. Porém, o que ele fez depois foi genial. Porém, isso resultou na morte dele também, encerrando a chacina em Genosha de maneira espetacular. Intruso mutante neutralizado. O nome é Gambit, mon ami. Lembre-se disso. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, que deu muito trabalho fazer esse vídeo. E se inscrevam para os próximos vídeos. E é isso. Fui!